Oi, bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 12 de junho de 2025. Esta é a nossa primeira edição do dia. Olá! E hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem pesados, na verdade, sobre a situação em Gaza. São relatórios complexos, ONU, Save the Children, Médicos Sem Fronteiras. Human Rights Watch, notícias da Al Jazeera, AP, e o que eles descrevem é, assim, um cenário de destruição sistemática da infraestrutura civil, sabe? E ataques, né? Ataques que as fontes apontam como deliberados contra hospitais, contra civis. Exato. E também como as potências ocidentais talvez estejam envolvidas nisso. Sim, o papel delas é um ponto-chave nas análises. Então, a nossa ideia aqui é tentar extrair os pontos mais críticos, as informações que mais impactam nesses documentos. E, para começar, os números já são, assim, assustadores. São devastadores. A gente está falando de estimativas, né? Como as que a Al Jazeera e a AP trazem. Tipo, mais de 55 mil palestinos mortos. Isso até agora, junho de 2025. 55 mil. E o mais chocante, talvez, metade seriam mulheres e crianças. E tem um número ainda mais específico. Qual? Mais de 16 mil crianças. Mortas diretamente por bombas, por tiros. É muito pesado. É inimaginável. E é por causa de números assim e de tudo que está acontecendo que as fontes mencionam essa classificação tão grave. Exatamente. Vários estudiosos de direito internacional, ONGs importantes, observadores da ONU, as fontes dizem que eles já estão classificando isso como um genocídio em curso. Genocídio em curso. Essa expressão é terrível. E ela conecta diretamente com a crise humanitária que as fontes descrevem, né? Especialmente no sistema de saúde. Totalmente. Tem um testemunho de uma médica, Feroz Siddiqui, que a ONU News divulgou. Ela falou no Conselho de Segurança. É um retrato muito cru do colapso. O que ela relatou? Olha, ela disse que 94% dos hospitais, das unidades de saúde, foram destruídos. 94%. E que pelo menos 1.400 profissionais de saúde morreram. Meu Deus! E as histórias que ela conta dos pacientes, crianças com estilhaços no coração, sabe, fetos atingidos na barriga da mãe, mães tentando cozinhar algo no pronto-socorro enquanto as bombas caíam. É o caos total. E fora os mortos e feridos, tem a questão das crianças desaparecidas. Sim, a Save the Children fala em mais de 21 mil crianças desaparecidas. Muitas provavelmente sob os escombros, né? E a War Child, uma outra ONG, alerta para um risco crescente de suicídio entre as crianças que sobrevivem. Parece um desmantelamento deliberado do sistema de saúde, segundo essas ONGs. Além dessa crise na saúde, os relatos falam muito da destruição da infraestrutura geral e do deslocamento forçado, né? Massivo. Analistas internacionais que são citados nesses materiais indicam que mais de 90% da população de Gaza está deslocada. Mais de 90%? E muitas vezes confinados naquelas tais zonas humanitárias que, segundo os próprios relatos, não têm o básico. Sem saneamento, sem água potável, sem abrigo seguro. E isso estaria ligado, segundo as fontes, a uma intenção específica de Israel. É o que as fontes reportam. Uma intenção de ocupar permanentemente uma parte grande do território, tipo até 75% de Gaza, empurrando civis cada vez mais para o sul. Empurrando para o sul. E aí entra um conceito muito duro que a Human Rights Watch descreve, que é o controle territorial pela fome. Usar a fome como arma de guerra, sabe? Controle pela fome. Sim, tem até menções em alguns documentos sobre um suposto cálculo de calorias que seria permitido entrar em Gaza para os palestinos. Bem específico e frio. É muito chocante pensar nisso. E se soma a outro ponto gravíssimo que as fontes levantam. Os ataques a quem tenta buscar ajuda, né? Exato. Ataques diretos contra civis em filas de ajuda humanitária. Fontes como The New Arab, Middle East Eye reportaram mais de 220 mortes só nessas filas entre maio e junho agora de 2025. Mais de 200 pessoas mortas tentando pegar comida ou água. Sim, e nesse contexto todo surge uma controvérsia muito grande em torno de uma fundação, a Gaza Humanitarian Foundation, a GHF. Ah, sim? Aquela criada por militares dos Estados Unidos e de Israel?
O que dizem sobre ela? Então, várias fontes a descrevem como uma possível fachada. Existem denúncias reportadas nesses materiais de que ela serviria para encobrir crimes. Que tipo de crimes? Relatos de execuções sumárias, desaparecimentos de pessoas durante a distribuição de ajuda. A coisa é tão controversa que, segundo os relatos, a própria ONU se recusou a cooperar com essa fundação. Entendi. É uma situação bem obscura em torno dessa GHF. E a comunidade internacional, como fica em tudo isso, segundo o que a gente leu? Olha, o quadro que as fontes pintam é complexo, né? De um lado, parece ter um apoio contínuo dos Estados Unidos a Israel. Por outro, países europeus importantes, Alemanha, França, Reino Unido e o Canadá também, eles fazem críticas verbais, mas, ao mesmo tempo, as fontes indicam que eles mantêm acordos militares, comerciais. Então a crítica fica só no discurso, em alguns casos. Parece que sim, em muitos casos. Embora, recentemente, a gente viu sanções do Reino Unido e Canadá contra ministros israelenses específicos, da ala mais radical, da extrema-direita. Pequenos passos, talvez. Foi uma declaração atribuída ao ex-primeiro-ministro de Israel, o Ehud Olmert. Ele teria classificado a situação como uma guerra de aniquilação, um genocídio. O próprio ex-primeiro-ministro? Isso é forte. Muito forte. Sinaliza talvez uma ruptura interna, né? Uma voz dissonante importante. E a questão da informação. Como isso aparece nas fontes? Porque é difícil ter um quadro claro, né? É muito difícil. As fontes reportam mais de 200 jornalistas palestinos mortos. 200! Nossa! E tem análises que apontam o papel da mídia israelense, às vezes, como um escudo ideológico e da mídia ocidental como, talvez, cúmplice por não dar voz suficiente aos palestinos, sabe? Isso só reforça a importância dos relatos que vêm direto de lá, né? Dos médicos, ativistas, dos cidadãos comuns. Exatamente. Cada vídeo, cada testemunho se torna crucial. A gente leu até sobre o caso da Greta Thunberg, que a BBC reportou. Ela foi deportada ao tentar levar ajuda humanitária por barco. Impedida de levar ajuda. Mostra a dificuldade de acesso, né? Total. E essa gravidade toda, essa dificuldade, ecoou até no Conselho de Segurança da ONU. Numa reunião que os documentos mencionam, a Argélia acusou Israel diretamente de crimes de guerra. E houve alguma admissão de falha por parte de outros países? A Dinamarca, por exemplo, admitiu a falha da comunidade internacional em proteger os civis. E talvez a frase mais impactante, atribuída a uma representante da ONU e citada nas fontes, foi: palestinos não dizem mais até amanhã, dizem nos vemos no céu. Nos vemos no céu. Isso. Isso diz tudo sobre a desesperança que as fontes descrevem. É muito pesado. É muito pesado. Bom, então, recapitulando rapidinho o que essas fontes trouxeram pra gente nesta primeira parte da edição. Uma escala de destruição humana, material, que é descrita como catastrófica. Sim, ataques reportados contra civis, contra infraestruturas essenciais, tipo hospitais, locais de distribuição de ajuda. E uma resposta internacional que as fontes mostram como complexa, né? Muitas vezes contraditória. Apoio de um lado, críticas do outro, mas ações nem sempre condizentes. Exato. As fontes que a gente viu pintam um quadro bem sombrio e levantam perguntas muito profundas sobre responsabilidade, né? E sobre o futuro. Fica a pergunta mesmo de como a história vai registrar e entender tudo isso que está acontecendo. Exato. Olha, faremos um breve intervalo. Fique por aí. Bom, estamos de volta nesta parte final da nossa análise. A gente entra num aspecto particularmente sombrio do conflito em Gaza, que os materiais que recebemos destacam bastante. É a alegação de que a fome está sendo usada como uma arma de guerra, sabe? As fontes sugerem uma estratégia israelense assim, deliberada, visando controlar e, segundo algumas análises ali nos textos, potencialmente subjugar ou até exterminar mesmo a população palestina. E isso por meio de bloqueios, né, escassez induzida e manipulação da ajuda humanitária. É um quadro muito grave, né? Porque os documentos descrevem. E não como uma consequência inevitável da guerra, mas sim como um padrão.
parece ser algo consistente. Olha, relatórios da ONU, do UNICEF, de outras entidades humanitárias também, e isso está detalhado nos materiais. Eles apontam para um bloqueio sistemático mesmo, na entrada de itens essenciais, comida, água, remédios, combustível. Isso teria criado uma crise alimentar que, afeta basicamente todo mundo em Gaza. 100% da população. 100%? Nossa. E falam numa necessidade diária enorme, né? Tipo 500, 600 caminhões de ajuda. Exato. Essa seria a necessidade diária. Mas os relatos indicam que a entrada real está muito, muito menor. E, além disso, frequentemente marcada por dificuldades, até por violência, né? Tem menções a táticas que lembram, eventos históricos, né? Como a Guerra da Biafra, lá nos anos 60, onde o bloqueio alimentar foi usado para tentar sufocar mesmo a região. Sim, exatamente. Biafra é um exemplo histórico disso. E aqui parece que tem uma camada a mais, né? Envolvendo tecnologia no controle da distribuição, é isso? Isso é um ponto crítico que as fontes levantam. A atuação de uma entidade chamada Gaza Humanitarian Foundation, a GHF, que teria apoio de Israel e dos Estados Unidos. Apesar do nome, né? Humanitarian Foundation, a ONU e outras agências criticam bastante a abordagem deles. E por quê? O que os materiais dizem sobre essa crítica? Bom, nos materiais a gente encontra denúncias sobre o uso de reconhecimento facial, biometria, para registrar quem recebe a ajuda. Isso, claro, violaria princípios humanitários básicos, né? De neutralidade. E levanta preocupações muito sérias sobre o que pode ser feito com esses dados depois, sabe? Além disso, essa centralização da ajuda em poucos pontos acaba forçando deslocamentos perigosos para a população. Nossa! E essa distribuição em si, ela se tornou um ponto de perigo mortal, pelo que está nos documentos. Os materiais citam mais de 220 palestinos mortos recentemente só nesses eventos de distribuição de comida, incluindo incidentes bem graves como aquele de Netzarim, onde as tropas israelenses teriam aberto fogo contra multidões famintas. Sim, esse incidente foi muito noticiado. E a ONU chegou a classificar um desses ataques como um possível crime de guerra. É muito sério. E mesmo a ajuda que concede Shida, ela é questionada, né? Segundo a ONU, que está citada nos textos, os pacotes dessa GHF forneceriam só umas 1.750 calorias diárias. Bem abaixo do mínimo recomendado de 2.100 calorias. E pior, muitas vezes sem itens essenciais como água potável ou combustível para poder cozinhar o alimento que chega. Então a ajuda é incompleta, né? Complicado. E para além da fome imediata, os documentos também alertam para as consequências de longo prazo, né? Sim, muito importante isso. A desnutrição severa, principalmente em crianças pequenas, pode causar danos permanentes para o desenvolvimento. E tem estudos mencionados nos textos baseados em outras crises de fome históricas que indicam até possíveis alterações chamadas epigenéticas. Epigenéticas, o que seria isso, mais ou menos? Passadas para as gerações futuras, aumentando o risco de doenças cardíacas, transtornos mentais, outros problemas de saúde. Nossa, que coisa! E tudo isso num cenário de colapso do sistema de saúde, né? Hospitais sem recursos, muitas vezes sob ataque. Isso agrava tudo. Sem dúvida, o sistema de saúde está em colapso, o que torna a situação ainda mais desesperadora. Os documentos descrevem mesmo uma obstrução ativa da ajuda. Tem uma análise do Washington Post citada nas fontes que classifica a situação em Gaza como uma das crises humanitárias mais obstruídas da história recente. A gente vê relatos de comboios tentando romper o bloqueio, toneladas de alimentos parados na fronteira. E a resposta internacional? O que os textos dizem? Olha, parece limitadas quanto aos textos. Muitas notas de repúdio, apelos, mas pouca ação efetiva que realmente muda o cenário no terreno. Especialmente vinda dos países com maior poder de influência, né? Entendo. Então, o quadro geral que emerge dessas informações todas sugere que a fome não seria um acaso da guerra, mas talvez um método deliberado. É o que a análise presente nos textos sugere, sim. O que é fascinante e ao mesmo tempo trágico aqui, conforme documentado por múltiplas fontes, é como uma necessidade humana tão básica como a comida parece ter sido transformada numa ferramenta de controlo e até de violência. A combinação da escassez induzida, os ataques durante a distribuição, o controle tecnológico da ajuda, tudo isso parece formar uma estratégia política deliberada, com consequências humanitárias, assim, devastadoras. É muita informação pesada para a gente processar.
baseada nesses documentos que a gente analisou hoje. A ideia de que a fome possa ser uma política, sabe? Uma arma silenciosa com efeitos que podem durar gerações, é profundamente perturbador. Talvez a questão que fica para a gente refletir é: quando o acesso a algo tão fundamental como a comida é controlado e negado dessa forma, quais são as barreiras reais, sejam elas políticas, logísticas ou talvez de vontade mesmo, que impedem uma intervenção humanitária que seja eficaz e verdadeiramente imparcial? Essa pergunta sobre as barreiras é crucial, sem dúvida. E ela nos leva a questionar a eficácia, e a aplicação dos mecanismos globais que deveriam proteger as pessoas em conflitos como este. É um ponto que as fontes, ao descreverem a situação, levantam, mesmo que implicitamente. Esperamos que esta análise aprofundada dos materiais tenha sido útil para quem nos ouve. A gente se encontra no próximo podcast. Lembrando que estamos no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E aos sábados, também ao meio-dia. Um abraço e até lá!